Saudações de paz. Gente, eu me chamo Gabriel Martins. Hoje é o nosso primeiro vídeo aqui no canal Nosso Devocional. Já fazia vários anos que eu tinha a intenção de criar um canal aqui no YouTube, mas aprove o Senhor me concedeu a oportunidade hoje. Então, quero convidar vocês a alguns minutos de reflexões bíblicas, pensando no reino de Deus, pensando na nossa vida do cotidiano. E sem delongas, eu queria comentar com você a respeito de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 26. Estou lendo aqui, olha, em Almeida, revista e corrigida, ainda é uma das linguagens que mais eu gosto. Não sei vocês, coloquem aí no comentário qual é a tradução, a linguagem que vocês mais usam, mais gostam. No momento, a minha ainda é a Almeida, revista e corrigida. Os textos dizem assim da palavra de Deus. Mateus 6:26 diz: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus aqui nessa passagem, ele pede que os seus discípulos olhem para aquilo que é trivial, olhem para os pássaros. E falando sério, gente, quem nos nossos dias tem tempo para ficar acordando cedo ou ficar observando pássaros se não for por profissão, não é? Pois bem, Jesus Cristo, sabendo que a ansiedade, muitas das vezes até o desespero, assolaria o coração dos seus discípulos, ele fez com que eles olhassem para as suas criaturas, seja o lírio do campo ou aqui em específico as aves do céu. Ele demonstra que essas aves, ainda que não plantam, ainda que não têm um armazém para guardar o seu alimento, todos os dias Deus que está no céu, o Pai, as alimenta. E ele conclui com uma pergunta que é a seguinte: e vocês não são mais importantes do que essas aves? E essa pergunta ela continua ecoando esses dias, em dias que a gente tem tanta preocupação com os nossos boletos, as nossas noites mais dormidas, né, por assim dizer. A gente sente várias e várias aflições no dia a dia. Mas esse Jesus, ele nos chama a atenção, inclusive olhar para essas pequenas criaturas e mostrar que o cuidado de Deus está sobre eles, que existe um certo tipo de graça sobre as aves, sobre o capim, né, sobre os lírios do campo. E a questão é: será que nós valemos mais do que essas aves? Será que Deus ele se importa realmente comigo e com você? Lembra daquela passagem que os discípulos estão ali na tempestade com Jesus e ele os acorda dizendo: Senhor, tu não te importa que a gente pereça? E Jesus repreende ali a tempestade e eles ficam cheios de temor e tremor, perguntando: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Esse que cuida de cada um de nós foi aquele que João disse no capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo nos ensina dizendo que se Deus nos deu o seu Filho, que a gente pode acreditar firmemente que é maior do que ouro, prata, tudo que pode se existir. Se Deus nos entregou o seu Filho por amor, então isso significa que o reino está acima das nossas necessidades. E a fala de Jesus é: olha, mas buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Às vezes a gente cai no desespero realmente, e isso é natural para nós, seres humanos. Mas a verdade é que na medida que nós vamos conhecendo o nosso Senhor, vamos vivendo momentos de experiência, vamos percebendo que não somos nem um pouco abandonados. Deus ainda é aquele que ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas. Então hoje, aqui iniciando o primeiro vídeo deste canal, eu queria lembrar cada um de nós que Deus é aquele que tem cuidado nos mínimos detalhes. Deus é aquele que nos socorre no momento da aflição. Então que a gente ore nesse dia recorrendo a Ele
e pedindo perdão por muitas das vezes entrarmos em desespero achando que Ele não se importa com a nossa vida. A Bíblia nos prova ao contrário. Então, todas as vezes que você estiver nesse clima de ansiedade, nesses momentos de aflições, que a gente possa olhar para os pássaros e lembrar que Deus, Ele cuida de cada um deles. E que a pergunta de Jesus venha ecoar em nossos ouvidos. E vocês não são mais importantes do que esses pássaros, do que essas aves? A verdade é que nem todo ouro, nem toda prata pode comprar uma alma sequer. Mas toda alma é comprada pelo sangue que Cristo verteu na cruz do Calvário. Então, meu irmão, fique primeiramente com este vídeo. Minha irmã, se vocês tiverem interesse em se inscrever no canal, em comentar, fiquem à vontade. Vamos publicar vídeos assim que possível para a gente movimentar esse canal e criar aqui uma interação com o público. Forte abraço. Deus abençoe todos vocês.